Oi, bom dia, amados, queridos, preciosos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz quinta-feira. Hoje, quinta-feira, dia 31 de julho de 2025. Esse é o Jesus nosso de cada dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus nosso de cada dia é nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Yara, Thaís, sejam todos bem-vindos aqui na live. Amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas até então, até esse presente momento. Seja uma quinta-feira de amor, de alegria, de paz, de compaixão, de bondade, de misericórdia e, claro, uma quinta-feira onde a gente intencionalmente busca mais ao nosso Senhor Jesus, busca mais com todo o coração, que a gente esteja disposto a ouvir a palavra de Deus e não apenas ouvir, executar. Que a gente esteja disposto, queridos, a ter nosso tempo, a não negligenciar o nosso tempo precioso com o nosso Deus, que tanto nos abastece, nos revigora, que tanto nos transforma. Queridos, vamos também agradecer ao nosso Deus hoje, né? Porque hoje é dia 31, último dia, né, desse mês de julho. Vamos agradecer por todas as bênçãos, o favor do Senhor, as surpresas, os livramentos, o cuidado dele com cada um de nós ao sairmos, ao chegarmos. Somos abençoados ao sair e abençoados ao chegar. Vamos agradecer também ao nosso Deus agora na nossa oração. E hoje a palavra do dia, queridos, nós vamos falar sobre palavra de renovação, de transformação interior, que Deus faz tudo novo e Ele precisa de espaço para fazer. Vamos ver através dessa palavra do dia que a gente encontra lá em Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17. A gente encontra também em Marcos e Lucas. E daqui a pouquinho, depois da nossa oração, eu falo para vocês os versículos, para depois vocês acompanharem também. Tá bom, queridos? Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, como eu disse, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, amém, Joelma. Obrigada, minha querida. Deus abençoe também. Kátia, Ana, bom dia, bom dia. Pai, em nome de Jesus, agradecemos porque a sua bondade e o seu favor nos seguem incansavelmente. Obrigada, Pai, porque nós somos abençoados ao sair, abençoados ao chegar. Agradecemos porque o Senhor sabe o tempo perfeito sobre todas as coisas. Que a gente, Pai, tenha sabedoria na espera, a confiança na espera. Que a gente lance, Pai, em suas mãos e a gente dê o nosso melhor, Pai, todos os dias, lançando tudo em suas mãos. Seja a nossa ansiedade, seja aquilo que precisamos soltar, seja o nosso passado. Que a gente entregue, confie e a gente siga a nossa vida, Pai, na certeza de que na hora certa o Senhor faz acontecer e depressa, assim como está escrito. Muito obrigada, Pai, por nos ensinar tanto todos os dias. Obrigada pelo seu cuidado paternal. Obrigada pela sua disciplina paternal. Obrigada por nos proteger. Obrigada por cuidar de cada um de nós nos mínimos detalhes. Pai, nós oramos, Pai, por aqueles que estão sofrendo, estão com seus corações desesperados e despedaçados. Oramos, Pai, por aqueles que por alguma razão, Pai, estão desiludidos, decepcionados nesse momento. Senhor, pedimos para que o Senhor toque o coração das pessoas que assim estão, que o Senhor cicatrize a alma, que o Senhor faça tudo novo na vida das pessoas que assim estão, Pai, que o Senhor o cubra com a sua bondade, com o seu favor, com o seu amor, que eles possam se abrir para receber as maravilhas do seu amor, Pai. Que a sua palavra chegue, Pai, chegue nas pessoas que assim estão, em nome de Jesus, para que elas saibam que elas têm um Pai amoroso que as quer bem. Obrigada, Pai, pela sua proteção. E agradecemos também, Pai, pela sua palavra que diz, e recebemos ela no nosso coração, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para o bem daqueles que te amam. E nós nos agarramos, recebemos e celebramos essa palavra sobre a nossa vida. Nós também, Pai, declaramos cura, Pai, cura do alto da cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus. Que haja, Pai, cicatrização,
Que haja, Pai, renovo, que haja, Pai, transformação completa e formatação original nos músculos, ossos, articulações, órgãos, que todas as células sejam revigoradas em nome de Jesus, Pai. Que as pessoas que estão sofrendo, Pai, com algum diagnóstico, saibam, Pai, que não há nada que seja impossível para o Senhor. E nós cremos no seu impossível, Pai. Nós cremos na restauração completa, formatação original, formatação completa de todas as células, Pai, sendo revigoradas, sendo restauradas, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós também pedimos para que o Senhor mostre, Pai, para quem que nós precisamos liberar perdão. O Senhor nos mostre, Pai, para quem que nós precisamos transbordar em amor. Ajude-nos, Pai, a enxergar além do que os nossos olhos naturais estão vendo. Ajude, Pai, para que a gente enxergue o coração e que a gente possa, Pai, transbordar do seu amor na vida das pessoas que a gente encontrar, seja online, seja presencialmente, que estão sofrendo, Pai. E que a gente possa levar uma palavra de conforto, uma palavra de amor, uma palavra de bondade e que elas conheçam as maravilhas do seu amor. Mais uma vez dizemos, Pai, porque são infinitas as maravilhas do seu amor e nós agradecemos, Pai. Obrigada por tudo, obrigada pelo teu favor, obrigada, Pai, pelo dom perfeito da salvação. Obrigada por esse dia, por essa página em branco, que a gente faça o nosso melhor hoje, porque não haverá outro dia 31 de julho de 2025. Então esse é um dia único e que a gente faça o melhor com esse dia, andando conforme a sua palavra. Ajude-nos, Pai, não apenas ouvir, ler a palavra, mas acima de tudo que a gente pratique, coloque tudo em prática, hoje, não deixando nada para depois, mas hoje. O dia é hoje, o momento é agora. E nós nos alegramos, Pai, com a sua presença e queremos dizer nesse dia que o Senhor é bem-vindo no nosso coração, na nossa vida, em todas as decisões que tomamos. Guia-nos para que a gente aprenda a tomar as melhores decisões, sempre orando antes, sempre convidando o Senhor antes para estar junto conosco. Se o Senhor não vai, nós também não vamos, nós também não queremos ir. Queremos sempre, Pai, estar com o Senhor e conhecer o Senhor cada vez mais, não apenas de ouvir falar, mas de andar com o Senhor. Somos dependentes do Senhor e sem Ti nós nada somos. Obrigada por tudo e por tanto. Ouça não apenas o som que sai dos nossos lábios, mas acima de tudo o som que sai dos nossos corações para o Senhor. Obrigada. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Eli, tudo bem? Yara, Isabel. Amém, amém, minha querida Rogério. Bom dia, queridos, amados, preciosos. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Nós sempre declaramos o Salmo 118, versículo 24, após a nossa oração, para a gente firmar, para a gente lembrar que esse é o dia, queridos. Hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque é um presente de Deus para todos nós. É uma página em branco. Não vai haver outro dia, 31 de julho de 2025. Então, que a gente aprenda... Ai, meu Jesus. Que a gente aprenda, queridos, a fazer o melhor com o nosso dia. Muitas vezes a gente vai ouvindo a palavra, a gente vai aprendendo a palavra, mas a gente vai sendo abastecido, mas a gente não transborda, a gente não pratica a palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina, ela nos diz que quando a gente não pratica a palavra de Deus, a gente ouve, mas não pratica, não coloca em prática, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, queridos, não adianta a gente achar que está enganando a Deus, porque isso seria impossível, mas por incrível que pareça, muita gente pensa, não, vou orar, vou contar só uma parte, vou esconder a outra, vou botar ali debaixo do tapete. Não, eu vou contar para Deus só uma parte do que está acontecendo, daquilo que está fora da palavra dele, eu vou deixar de lado aqui na minha oração. Queridos, Deus obviamente já sabe de tudo
E Deus quer um relacionamento honesto, puro, doce, verdadeiro, aliás, como a gente deve ter com todo mundo, especialmente com Ele, né, querido? E sem máscara, sem personagem, sem fantasiar coisas, mas sendo reais, verdadeiros. E a coisa como ela é, até porque Ele já sabe, querido, nosso erro, e Ele mesmo assim nos convida para uma vida de perdão, uma vida de misericórdia. Ele quer enxugar as nossas lágrimas, nos dar uma vida nova, e fazer tudo novo de novo. E hoje nós vamos ver essa palavra que a gente encontra lá em Mateus, capítulo 9, versículos 16 e 17. E como eu falei lá no início da live, nós também encontramos essa palavra em Marcos e Lucas. Nós encontramos em Marcos, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 22, em Lucas, capítulo 5, do versículo 33 até o versículo 39, onde Jesus é interrogado acerca do jejum. E nós vamos ver aqui no versículo 16 e 17 essa palavra de renovação, transformação interior que Deus quer fazer em nós, queridos. Vamos ver o que Jesus nos diz, o que Jesus nos ensina aqui. Amados, queridos, preciosos, olá, tudo bom? Aline, Ana Paula, Fit Delivery, que Deus abençoe o seu empreendimento em nome de Jesus. Você tem muitas encomendas, abençoe a vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Olha, queridos, que Jesus está dizendo aqui, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Vejam, queridos, que essa palavra, esses versículos, trazem para cada um de nós a renovação. Essa é uma palavra de renovação. E muitas vezes nós oramos pedindo pelo novo. Senhor, por favor, faz tudo novo de novo na minha vida. Faz tudo novo, transforma essa área, transforma essas áreas. Só que ao mesmo tempo que a gente está orando para Deus, pedindo para Deus fazer o novo, a gente segura aquele passado, o velhos comportamentos, velhos hábitos, passado, erro, aquele pacote. A gente fica ali segurando aquilo ali, agarrar pessoas que já não fazem mais, já fizeram parte do nosso passado. Mas não é o que Deus tem para o novo dele na nossa vida. Não é o que Deus tem para essa nova estação, para essa nova fase, para ele querer. Ele quer fazer tudo novo de novo, mas ele precisa de espaço. Aqui claramente Jesus nos diz, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Não adianta fazer remendo. Não adianta falando português, né? O nosso português tapa-buraco. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer fazer tudo novo, plenitude, completo, de uma ponta a outra da nossa vida. E nós muitas vezes estamos orando por esse novo, mas a gente não dá espaço para Deus. A gente fica ali agarrada naquilo ali que já foi embora, naquelas pessoas, naquela situação que já foi, já passou. Então, queridos, a gente precisa andar conforme aquilo que estamos orando, aquilo que Deus quer derramar na nossa vida. A gente está ali orando para alguma coisa, mas nosso comportamento, a nossa atitude está completamente diferente. A gente fala, Senhor, por favor, eu quero viver o seu novo. Derrama, Senhor, o vinho novo. Derrama na vasilha de couro nova para que se conserve, para que o novo venha, para que tenha espaço para o novo. Mas, ao mesmo tempo, a maior parte do dia nós estamos pensando em coisas que já foram, coisas que poderiam ter sido e não foram. O que eu poderia ter dito e não disse? O que eu poderia ter feito e não fiz? O que eu não deveria ter dito e feito e acabei falando e fazendo? E a gente fica ali remoendo aquilo ali, remoendo aquilo ali, remoendo aquilo ali. Por isso, queridos, que a gente precisa ficar tão firme na palavra. Porque Deus, em vários momentos, nos diz para esquecermos do passado, olharmos para as coisas que estão adiante de nós. Nos lembra que não adianta a gente ficar ali clamando por novo, se a gente não dá espaço, sabe? Odres Novos fala sobre o vinho novo, nova etapa. Então, que a gente dê espaço
para essa nova etapa. É como se a gente estivesse com o guarda-roupa lotado e quisesse guardar mais roupa ali sem antes tirar. Não cabe, não cabe, não vai caber, não vai ter como entrar ali. A gente precisa tirar. E isso, essa palavra, queridos, nos fala sobre remendos, que não resolvem. Não adianta remendos, queridos. É tudo novo de novo. Então, assim, permita que o novo de Deus chegue até a sua vida. Solte. E a pergunta que fica hoje é: você está preparado? Você está preparada para soltar isso que não cabe mais na sua vida? Isso que você sabe porque sabe que já não cabe mais, já não comporta mais na sua vida. E ainda assim, muitas vezes você fica ali se pegando: será que de repente Deus também não vai mudar o coração daquela pessoa? Será que Deus também não vai transformar? Será que aquela pessoa também não vai receber Jesus em seu coração como o único e suficiente Senhor e Salvador? E a gente às vezes fica agarrado nisso e a gente fica ali meses, semanas, até mesmo anos. A gente sabe que Deus transforma sim o coração daquelas pessoas, de todas as pessoas, assim como Ele transformou o nosso, né, queridos? Ele fez pela gente, sabemos que Ele faz por todas as pessoas e a gente ora por essas pessoas, a gente pede para que elas sejam tocadas, para que elas recebam o toque inconfundível do Espírito Santo de Deus. Mas a gente precisa ficar atento, queridos, ao novo que Deus quer fazer na nossa vida, ao novo que Deus quer derramar. Muitas vezes algumas pessoas se vão da nossa vida e a gente fica ali: nossa, mas poxa, aquela pessoa de repente era tão minha amiga, aquela pessoa gostava de estar ali com ela, aquela pessoa... Mas, queridos, já não faz mais parte dessa nova estação da sua vida. E a gente precisa entender também, queridos, que muitas vezes a gente pensa alguma coisa, mas entre a gente pensar e ser realmente tem uma diferença muito grande. Então Deus está em lugares que a gente não está. Ele está ouvindo coisas que nós não estamos. E Ele nos mostra, queridos, Ele mostra tudo pra gente e pode ter certeza que Ele vai mostrar pra gente. E quando Ele mostrar, claro, queridos, nós somos seres humanos, a gente pode ficar triste ali, poxa, não esperava isso dessa pessoa. Ou às vezes, ou muitas vezes, para dizer a verdade, a gente até esperava, mas a gente ficava ali romantizando as coisas. Não, não é bem assim. Ah, não, mas peraí, mas essa pessoa realmente faz isso, mas ela tem aquelas outras qualidades todas. Não, mas o que acontece, queridos? A Bíblia também nos diz que seja a paz o juiz em seu coração. E a gente sabe que lá no fundo a gente nunca teve paz quando a gente pensou naquela pessoa, quando a gente viveu alguma coisa com aquela pessoa, a gente nunca teve a verdadeira paz, a paz plena. A gente ficou ali disfarçando, botando uma coisa embaixo do tapete aqui, fingindo que não estava vendo outra coisa lá. Não, tudo bem, deixa passar isso aqui. Ah, não, aquela pessoa tem tantas outras qualidades, então deixa aqui e tal, não sei o que. Até que, né? Até que vem com tudo, né, queridos? E fala: opa, meu Jesus, realmente, essa ausência de paz dentro de mim, eu já sabia que era o seu Santo Espírito me dizendo: meu filho, minha filha, não vai por esse caminho, você não precisa passar por isso. Mas, queridos, a misericórdia de Deus, que é infinita e se renova a cada manhã, ela nos ensina que, ainda que, queridos, a gente vá por esse caminho insistindo, a gente não precisa passar por muitas das coisas que a gente passa. Muitas coisas que a gente passa. A gente passa porque a gente insiste. A gente passa porque a gente não quer soltar tudo nas mãos de Deus. A gente passa porque a gente não quer deixar realmente Deus assumir o controle completo da nossa vida. A gente passa porque a gente vai por impulso, por aquilo que a gente acha que é, mas não é. A gente vai e insiste. Então a gente não precisa passar por muitas das coisas que a gente passa. Tive ausência de paz. Não orei. Orei apenas 5 segundos e já acho que é aquilo ali. Mas Deus é tão misericordioso que a gente não precisa passar por muitas das coisas que a gente passa. Porém, mesmo passando, queridos, Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele nos ensina a irmos para Ele. Não precisamos passar, mas já que passamos, o convite dele está de pé para todos nós, para que a gente, como a gente encontra lá em Mateus 11, 28, vinde a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Queridos, todos são todos. Não é o A, o B, o C, o D, o 1, 2, 3 ou 4. Todos. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E há uma promessa de Jesus, né, queridos? Não apenas nós vamos até Ele quando estamos cansados e sobrecarregados, ou todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, Ele diz que vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e vem a promessa. E eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso para todos aqueles que vão até Jesus, se quebrantam, oram, rasgam seu coração, tiram máscaras, vão com seu coração puro, com seu coração doce, com seu coração genuíno, com seu coração verdadeiro, falando: Jesus, eu quero a sua transformação, derrama vinho novo na vasilha nova, não quero remendos na minha vida, assim como a palavra de hoje, Senhor. Eu não quero remendo nenhum, chega de remendos, eu quero novidade, eu quero surpresa. E eu sei que o Senhor também quer, porque o seu plano é perfeito. O seu plano é maravilhoso. A gente encontra lá em Jeremias 29:11, queridos, essa palavra que nos diz, que eu falo quase todos os dias aqui, mas eu vou dizer hoje também, porque a gente precisa lembrar, porque é muito comum sermos sufocados pelas circunstâncias diárias, pelas situações diárias, pela imprevisibilidade diária que acontece. Né? E a gente vai ali, acontece uma coisa, outra, a gente fica ali pensando naquilo ali, tentando resolver aquilo ali e vai negligenciando o nosso tempo com Deus, e vai se afastando, vai se desconectando de Deus. E lá em Jeremias 29:11, Deus nos diz: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, sou eu que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São planos bons, queridos, planos de nos dar paz, esperança, um futuro. E não são planos de nos causar dano, algum, mas sim são planos bons que Deus tem para cada um de nós. Então fica essa pergunta hoje, né, queridos? Você está disposto a largar o que te prende e abrir mão do controle de todas as coisas que às vezes a gente quer ter, quer ficar ali controlando? Não, o fulano tem que ser assim, porque eu quero que seja assim. Aquela pessoa tem que ser assim, porque eu quero que seja assim. Não, vai ser assim, essa situação é assim, não sei o quê. E quantas vezes nós somos surpreendidos por algo completamente diferente? A gente tenta controlar, tenta, tudo isso é completamente diferente. Chega uma hora que você fala: não, chega, Senhor, tá aqui, mas fica essa pergunta, reflita hoje, querido, se você realmente está disposto a viver o novo de Deus. E se você falar: Senhor, sim, eu quero, a resposta do mais íntimo do meu ser, a das profundezas do meu ser e do meu coração é sim, eu quero viver o novo. Então, queridos, é imprescindível que solte o velho, assim como Jesus nos ensina, assim como Jesus disse aqui nessa palavra. E a palavra de Deus muitas vezes vai escandalizar, queridos. Os fariseus aqui dessa época, eles estavam falando para Jesus, né? Perguntando para Jesus, porque muitas vezes a religiosidade não vai entender, queridos, as questões acerca de Jesus. Então, por que eles tinham que jejuar? Por que os discípulos não estavam jejuando e Jesus estava aqui dizendo a respeito do reino de Deus, a respeito do reino de Deus que já tinha chegado? E ele diz para entrar, para chegar, essa religiosidade, esse monte de crença, esse monte de certezas que só existe na sua cabeça e em nenhum outro lugar, precisa sair, precisa ir, para que o novo seja derramado na sua vida, sem remendo, sem tapa-buraco, sem jeitinho, não, vai fazer. E ele arranca, quando a gente diz Jesus pode fazer, ele arranca, queridos, tudo que precisa ser arrancado. Ele sacode mesmo e faz tudo novo. Ele realmente faz tudo novo, de novo, nos surpreende. E um dia, queridos, pode mudar muita coisa na nossa vida. De repente, hoje você acordou com o seu dia já planejado. Essa quinta-feira, maravilhosa, abençoada, feliz, alegre e próspera. Quinta-feira, dia 31 de julho de 2025. Eu já planejei, já sei que meu dia vai ser assim, tal hora tem que fazer tal coisa, tal hora. Só que você pode ser surpreendido por algo infinitamente melhor. Você pode ter uma surpresa, você pode falar: Jesus, eu planejei. Aí à noite você vai dizer: Senhor,
Eu planejei meu dia, mas o Senhor derramou muito mais. O Senhor surpreendeu minha vida, o Senhor surpreendeu meu coração, o Senhor fez infinitamente além nesse dia. E nós ficamos com o coração grato. Mas lembre-se, queridos, que nós temos sempre a nossa parcela quando a gente está falando da nossa vida com Deus. Muitas vezes a gente quer terceirizar tudo, jogar tudo. Senhor, faz, Ele faz mesmo, Ele quer fazer também. Mas veja que Jesus aqui também nos diz através dessa palavra que ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Então nós temos a nossa porção no nosso relacionamento com Deus. Nós temos a parte que a gente faz, que nos cabe, e a parte que Deus faz, que é infinitamente melhor. E Ele surpreende a nossa vida. Então veja, querido, se você está disposto realmente a largar o que te prende, a largar o que está prendendo você ao passado e disposto a viver o que é ideal para você, o que é perfeito para a sua vida, diga isso para Deus e preste atenção para ver o que você ora, entrega nas mãos de Deus, dá-lhe alguns minutinhos e você pega aquilo ali de volta, querendo assumir o controle e querendo que as coisas sejam exatamente daquele jeito e não permitindo assim que o novo chegue à sua vida, porque para o novo chegar, para Deus derramar o novo na nossa vida, nós precisamos dar espaço, a gente precisa deixar o velho ir, aquilo que já foi, nós somos gratos, Senhor, obrigada, seja pelo erro, seja pelo acerto, porque me trouxe até aqui, eu não vou mais ficar me culpando, me acusando, me punindo com as próprias mãos, até porque, né, queridas, a gente sabe de onde vem a acusação não vem de Deus, e Deus fala, Senhor, eu não quero nada na minha vida que não venha do Senhor, eu quero na minha vida somente tudo aquilo que vem do Senhor, do meu Deus, do meu perfeito, maravilhoso, em tudo que faz, Senhor Jesus, meu único e suficiente Senhor e Salvador. Queridos, amados, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Vamos agradecer ao nosso Deus, né, querido? Agradecer com todo o nosso coração, porque hoje, né, estamos encerrando mais um mês, encerrando esse mês de julho de 2025. Então não esqueçam de fazer na sua oração, à noite, você agradecer a Deus, porque Deus faz grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. A gente sempre se alegra no Senhor, que é um princípio, né, queridos? É uma característica também. Aqueles que se alegram com Jesus, aqueles que se alegram com as maravilhas de Deus. A gente se alegra porque, Senhor, obrigada por esse mês de julho, obrigada por esse ano de 2025 e que venha o mês de agosto, que venha os próximos meses desse ano de 2025, crendo sempre, queridos, crendo sempre que a palavra ela nunca volta vazia, crendo sempre que Deus é um Pai amoroso, que nos disciplina, nos guarda, que cuida de nós dos mínimos detalhes, Ele sabe a hora certa. E muitas vezes essa hora certa, queridos, a gente fica, Senhor, a hora certa, mas a gente também ajuda bastante para que não aconteça logo na hora certa, porque, né, querendo dar aquela ajudada, porque a gente não faz o que Jesus está dizendo que é para a gente fazer. Não ter remendo, é tudo novo, é transformação interna, deixar Deus fazer, deixar Deus ser Deus na nossa vida, tá bom? Agora sim, queridos, obrigada. Não se esqueçam, queridos, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre, se maravilhe nas alegrias de Jesus. Obrigada a todos vocês, queridos, que acompanharam a live agora, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, um beijo no coração de vocês, que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Não se esqueça que você não é um inútil, você não é uma obra do acaso, você não é alguém que não mereça coisas boas na vida. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, Deus teceu você no ventre da sua mãe. Deus tem planos bons para a sua vida. Você é um filho de Deus. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E você tem sim, queridos, acesso às maravilhas do amor de Deus. Deus sabe exatamente quem é você e Ele te olha com amor. E receba
esse amor no seu coração e deixa esse amor de Deus transformar toda a sua vida, tá bom? Um beijo, nos vemos amanhã, sexta-feira já, queridos, aqui no nosso Jesus, nosso de cada dia. Acabei demorando uns minutinhos hoje para entrar, que eu acordei com muita dor de cabeça, uma pontinha de enxaqueca, mas graças a Deus, agora já tá tudo bem, já tô ótima. Um beijo para todos, até amanhã em nome de Jesus. Yara, Deus te abençoe. Cíntia, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Eu que agradeço, Yara, querida. MC Gilbala, Deus abençoe. João, Angélica, Diogo, Aderrilton, César, Rosângela. Amém, amém. Obrigada, Ana, por colocar o versículo, os versículos, né? F. Almeida, meu xará de sobrenome. Paulo, Délio, Mário, Silvânia. Amém, minha querida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, minha querida. Luiz Carlos, Renato, Rosi, Clara. E todos vocês, queridos, Isabel. E todos vocês que acompanharam. João. A live agora, Franklin, Simone, André, um beijo no coração, Juliane e Valmir, um beijo no coração de todos, até amanhã, em nome de Jesus, louvado, exaltado e engrandecido, seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus.